Não, tudo bem. É uma alegria tê-lo conosco. Ele veio lá de São Paulo, viajou às 3 da manhã, né? Foi. Lá da Igreja Batista do Morumbi, está aqui conosco. Nós somos muito alegres de tê-lo conosco. Vamos orar pela vida dele, irmãos? Senhor Deus, Pai, obrigado pela vida do teu servo, ó Pai, que está aqui conosco para trazer a tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, ela alcance os nossos corações, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, e que a tua graça, Senhor, venha fluir no nosso meio, que o Espírito venha falar e ministrar conosco, Pai. Ó Deus, toda distração, Senhor, todo engano, ó Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, e que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor quer falar conosco através do teu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, porque o ano passado eu estive aqui, falei no acampamento, né? Foi no retiro ano passado, e também lá na Borebi, no Celebrando, isso mesmo. Estou aqui novamente com vocês, para mim é uma alegria. Só quero deixar aqui o meu protesto, porque o Maurício nos abandonou, entendeu? Então, deixa gravado ali que não se fazem bons amigos como antigamente, tá? Pessoas que abandonam ali, ó, abandonam os seus amigos, nem recebem os amigos em casa, então fica aí registrado, não apaga não, deixa aí para ele ver mesmo. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fazer parte disso que está acontecendo aqui desde sábado, né? Desde sábado. E para compartilhar um pouquinho com vocês também daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que vocês já foram muito, mas muito edificados, muito abençoados. E a gente vai continuar aqui e hoje à noite também, tá? Estarei também com vocês à noite. Então para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mas antes quero orar também. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, dizer muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Pela manifestação da tua glória, pelo teu poder, pelas transformações, pelas decisões de pessoas que foram aqui tomadas, pela salvação e pelo Espírito Santo, pelos corações que têm sido alcançados nesse lugar, durante todos esses dias, nesse ajuntamento. E nós queremos te agradecer por isso. Queremos mais uma vez entregar essa palavra nas tuas poderosas mãos e pedir para que o teu Espírito Santo produza frutos dignos de arrependimento. Que essa palavra que vai ser compartilhada aqui possa ser capaz de transformar os corações das pessoas através da ação do teu Espírito Santo. E nós te convidamos, ó Deus, para que tu se faças presente de uma maneira tão especial por meio da tua palavra. É disso que nós precisamos nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Devaneio é o tema do nosso retiro. E falar sobre devaneio é falar sobre divagações. Uma pessoa que devaneia é uma pessoa que divaga, é uma pessoa que sonha acordado, é uma pessoa que pensa numa realidade que na verdade não é uma realidade, é apenas uma utopia, apenas uma fantasia. Pode ser um sonho. E na maioria das vezes a pessoa que devaneia é uma pessoa que está sonhando acordado e ao mesmo tempo é uma pessoa que está vivendo uma realidade completamente paralela e uma realidade oposta daquilo que é a realidade em si. Ou seja, uma pessoa que está num estado de devaneio é uma pessoa que está vivendo num mundo paralelo, num mundo de uma ficção que não é a própria realidade. E quando a gente olha para a realidade à nossa volta, para o mundo à nossa volta, a gente consegue perceber claramente que esse mundo ele está vivendo um devaneio. Porque a partir do momento em que as pessoas se esquecem de viver para Cristo, se esquecem de viver para Deus, elas não vivem a realidade como ela é. A realidade como ela é, ela só será percebida a partir do momento em que Cristo ser o centro da nossa própria existência. Porque desde o momento que o ser humano pecou, ele passou a viver numa realidade paralela. E tudo aquilo que ele vê não é a realidade tal qual ela é. Ela é uma realidade forjada simplesmente pelo pecado. As coisas que são abomináveis à palavra de Deus, elas se tornaram boas para o ser humano que vive uma vida de devaneio. Porque a única maneira que nós temos de viver a realidade do jeito que ela é vivendo simplesmente a palavra de Deus. E isso estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 3 é o texto da nossa reflexão nessa manhã.
Apocalipse capítulo de número 3, dos versículos de número 14. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. Ah, todo mundo achou. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, a igreja de Laodiceia, ela estava basicamente vivendo nesse processo de devaneio, que talvez a definição vocês já ouviram falar aqui durante todos esses dias. A igreja de Laodiceia, ela estava vivendo uma realidade completamente paralela, uma realidade oposta àquela que era a realidade esperada por eles pela pessoa de Jesus. E aí Jesus ele vem e traz essas recomendações que serviram para eles, mas hoje essas recomendações, elas servem para nós. Porque viver em devaneio é viver uma fantasia, é viver uma ilusão, é viver fora da realidade, daquilo que Jesus espera da gente. E toda vez que nós não vivermos de acordo com a palavra, nós estaremos vivendo em devaneio. Porque a única maneira que nós temos de conhecer a realidade do jeito que ela é vivendo a verdade. E a verdade é Cristo. E somente vivendo a verdade seremos libertados por essa verdade, como as Escrituras nos ensinam. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não existe possibilidade de sermos libertos sem que essa libertação aconteça por meio daquele que é a palavra. E a palavra aqui não é somente a palavra de Deus, mas é o próprio Cristo. Porque João vai falar que no princípio era a palavra. E essa palavra estava com Deus e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então quando a Bíblia fala sobre a palavra, ela está ao mesmo tempo falando sobre a palavra revelada e também está falando sobre Cristo, que é a palavra de Deus, que através dele todas as coisas foram criadas e tudo que existe se fez. Sem ele, nada do que existe poderia ter existido se não fosse simplesmente por meio da palavra de Deus. O interessante, irmãos, é que no mundo em que nós vivemos, o processo de alienação a respeito da palavra de Deus é um processo que tem simplesmente chegado na igreja. As nossas igrejas, nós como cristãos, estamos cada vez mais doentes. Estamos cada vez mais doentes na medida que nós vamos nos afastando da própria palavra, na medida que nós vamos nos afastando da realidade. Por isso é que João ao registrar essas palavras de Jesus, ele começa dizendo: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quando a Bíblia apresenta Jesus como Amém, ele está apresentando Jesus como aquele que é a verdade. Essa expressão Amém, ela pode ser chamada também de a verdade. Jesus é a verdade. Sem ele, nós não podemos conhecer a verdade do jeito que ela é. Sem ele, nós não podemos conhecer a realidade do jeito que ela é. Para que a gente fuja do processo de alienação, para que não vivamos uma vida fantasiosa, um cristianismo de fantasia, uma religião simplesmente, é necessário que a gente conheça as palavras daquele que é a verdade. É necessário que nós conheçamos quem Jesus é. É necessário que você conheça quem ele é.
E não só que você conheça, mas é necessário que você tenha o testemunho a respeito de Jesus cravado no seu coração. Por isso é que ele fala que vós sereis minhas testemunhas. E é necessário que a palavra ela esteja cravada no nosso coração. E somente conhecendo a palavra cravada no nosso coração é que os nossos olhos se abrirão a ponto de conhecer a verdade, a ponto de percebermos que tudo isso que nós vivemos é uma fantasia, é uma mera ilusão que não pode ser comparado com aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. E Paulo vai falar, aquilo que olho nenhum viu, que mente nenhuma pensou, e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Isso significa, irmãos, que toda vez que a gente pensar que essa vida é mais bela do que aquilo que Deus está preparando para nós, nós estamos vivendo uma ilusão, nós estamos vivendo um devaneio. Toda vez que a gente valorizar muito mais aquilo que nós temos aqui e agora, e não aquilo que Deus está preparando para nós, nós estaremos vivendo num devaneio. Toda vez que a gente colocar a palavra de Deus em segundo plano, toda vez que a gente colocar os nossos desejos, a nossa vontade em primeiro plano, e não aquilo que Deus espera de nós, nós estaremos vivendo numa alienação. Nós estaremos vivendo numa fantasia, porque aquilo que nós queremos, na maioria das vezes, é contrário àquilo que Deus espera de nós. Aquilo que nosso coração deseja, na maioria das vezes, é completamente contrário àquilo que Deus espera de nós, porque enganoso é o coração do ser humano. E o nosso coração não poderá produzir coisas boas sem que isso nos seja dada através da ação do Espírito Santo que reside em nós. Isso significa, meus queridos, que qualquer intenção, por mais boa que ela seja, que exista no nosso coração, se essa intenção não nos for dada através da revelação do Espírito Santo que habita em nós, por meio da palavra, por mais boa que ela seja, ela é simplesmente fruto de um devaneio. Ela é simplesmente fruto de uma alienação. E quando a gente olha para os nossos dias, é interessante notar que o que nós valorizamos muito mais não é o nosso relacionamento com Deus, não é o conhecimento verdadeiro de quem Deus é, não é o conhecimento verdadeiro da vontade de Deus para com as nossas vidas, não é entender o plano de Deus para as nossas vidas, porque na maioria das vezes os planos de Deus eles são completamente contraditórios aos nossos. Por isso é que muitos não querem orar para saber qual é a vontade de Deus. Porque na maioria das vezes, inclusive, eles sabem. E aí tem medo de viver essa vontade de Deus porque ela é contrária àquilo que a gente espera. E a ilusão que o mundo nos oferece, ela é tão maravilhosa, tão caprichosa, que a gente acaba vivendo na ilusão. E todos aqueles que vivem afastados da presença de Deus, eles vivem presos pelo pecado. E o pecado fantasia um mundo de beleza, um mundo incrível, um mundo onde todas as coisas são possíveis. E esse devaneio foi o mesmo vivido por Adão e Eva no jardim. Eles caíram na lábia da serpente, idealizando um mundo que não era aquele que Deus havia prometido para eles. Idealizando um mundo em que obedecer a Deus não estava no script. E eles simplesmente caíram nessa cegueira, nessa fantasia. E quando eles perceberam, já estavam completamente longe daquilo que Deus havia preparado para eles. Isso tem se repetido nos nossos dias. E essa tem sido a realidade de muitos nos nossos dias. E essa não é a realidade só daqueles que estão fora da igreja. Essa tem sido uma realidade, inclusive, de muitos que estão na igreja. A exemplo disso é que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Ele não fala para aqueles que estão no acampamento, para aqueles que estão no carnaval. Ele não fala para aqueles que estão no bloquinho. Ele não fala para aqueles que estão desfilando. Ele fala para aqueles que estão na igreja.
para aqueles que fazem parte da comunidade de fé, para aqueles que todos os domingos se reúnem, cantam hinos, caem no mistério, falam em coisas espirituais, para aqueles que se retiram. Ele fala para aqueles que aparentemente conhecem a sua palavra. Ele não está preocupado com aqueles que estão desfilados pelo lado de fora, porque Cristo sabe que essa verdade, essa ilusão, essa fantasia, ela tem chegado até ao coração daqueles que aparentemente se chamam filhos de Deus. Porque muitos estão vivendo uma fantasia. Estão aqui porque o pai obrigou, porque a mãe obrigou, porque o avô obrigou. Tem gente pensando que porque ele é o crente da 4ª geração, isso significa que também já tem a vida garantida. Isso é uma mera fantasia. Isso é uma mera ilusão. Porque o que importa, na verdade, é o conhecimento verdadeiro que nós temos a respeito do Deus soberano da criação. A maneira que você conhece a Deus, na medida que você se relaciona com Ele, na medida que você vai se encontrando com Cristo, e Ele vai te transformando, Ele vai te ajudar a compreender que tudo isso que existe no mundo, esse não é apenas vaidade de vaidade. E na medida que Cristo vai transformando o seu coração através da ação do Espírito Santo, você vai percebendo que todas essas coisas são vaidades, que não podem ser comparadas com a ação do Espírito Santo em nós e com aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que o amam. Nesse sentido, eu não ignoro o meu relacionamento com Deus, eu não ignoro a minha vida de oração, a minha leitura da palavra, o meu encontro, o meu relacionamento com Deus se torna o centro da minha própria existência. Porque todas as outras coisas são apenas passageiras, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Mas você só vai perceber isso na medida que você prosseguir no seu relacionamento com Ele. Porque somente o Espírito de Deus tem o poder de abrir os nossos olhos para que a gente caia na real e perceba que tudo isso que nós estamos fazendo não é espiritualidade, é simplesmente uma fantasia. Que vir no retiro não é garantia de salvação. Que vir na igreja todo domingo não é garantia de salvação. Que fazer parte do ministério da juventude não é garantia da salvação. Que pelo fato do seu pai, sua mãe, seu avô, seu tataravô serem cristãos não é garantia da salvação. Mas o que te garante a salvação é o encontro verdadeiro com Cristo. É o encontro real com Cristo. Que é aquele Cristo que você conhece por meio de uma ilusão, por meio de uma fantasia. Aquele Cristo que você conhece através do testemunho de outras pessoas. Nossa vida não deve se resumir simplesmente a isso. Existe um convite por parte de Jesus, nos convidando para transpor as barreiras, para sairmos da nossa zona de conforto e irmos ao encontro dEle. E na medida que nos encontramos com Ele, somos transformados, nossos olhos são abertos e nós aprenderemos a enxergar Jesus como Ele é. E nós aprenderemos a nos livrar das fantasias que esse mundo nos oferece com finalidade de nos aprisionar para longe da presença de Deus. E é isso que na maioria das vezes acontece. E como Deus é Deus, ele prossegue no versículo 15, ele fala: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O que Cristo está querendo mostrar é que não existe possibilidade de enganá-lo. Nós podemos enganar as pessoas em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós podemos enganar as pessoas no que diz respeito à nossa espiritualidade, mas nós nunca seremos capazes de enganar a Deus, porque Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a real intenção do nosso coração. Ele sabe por que eu estou aqui, por que vocês estão aqui, porque cada um está aqui fazendo o que está fazendo. Cristo sabe quais são os desejos, o que me motiva. Ele sabe de tudo isso.
Eu posso enganar a vocês que o desejo que existe no meu coração é simplesmente pregar a palavra, mas se essa não for a intenção que reside no meu coração, Cristo saberá. Eu estou sendo um palhaço aqui, um ator, estou fazendo teatro, mas Ele sabe. E naquele dia, vocês saberão que aquilo que eu preguei nesse lugar foi simplesmente uma encenação. Porque não existe possibilidade de enganar a Cristo. Não existe possibilidade de enganar aquele que antes da palavra sair da nossa boca, Ele sabe. Aquele que sabe os nossos pensamentos, aquele que sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Porque Ele sabe tudo a respeito de nós. Agora, sabem por que a gente pensa que está enganando a Deus? Porque a gente não conhece a Deus. Porque a gente ainda não sabe do que Deus é capaz. Porque a partir do momento que nos encontrarmos com Ele, saberemos que Ele é todo-poderoso. Que Ele criou todas as coisas a partir do nada. Que com a sua palavra trouxe o universo à existência. Que Ele é o todo-poderoso, aquele que derrotou a morte. Aquele que simplesmente morreu para nos dar vida. Aquele que reina de eternidade a eternidade. Antes que tudo existisse, Ele já existia. E o universo pode deixar de existir, Ele continuará existindo. Ele contou os fios da nossa cabeça, sabe de cor de tudo que existe a respeito de nós. E não só isso, como se não bastasse, Ele sabe cada estrela e aí chama uma pelo seu nome. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus glorioso. E bobo sou eu e vocês que pensamos em enganá-lo. Sabe de nada, inocente. Não sabe nada a respeito de Deus. Porque Deus, Ele não pode ser enganado. Então Ele fala, conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. O que Jesus está querendo mostrar com essa expressão, sei que você não é frio nem quente, Ele está dizendo que a igreja de Laodiceia, os cristãos da igreja de Laodiceia, eram pessoas indiferentes a respeito da fé deles para com Jesus. E se existe algo que mata completamente o nosso relacionamento com Deus, que mata a nossa espiritualidade, que mata a nossa crença, é a indiferença. Porque aqueles que são indiferentes com a sua fé, são pessoas que não valorizam a sua fé. Aqueles que são indiferentes com a palavra, eles jamais se preocuparão em abrir a palavra e meditar na palavra. Eles jamais saberão a importância da palavra. Aqueles que são indiferentes com a oração, jamais gastarão 1 minuto sequer da sua vida orando, porque eles valorizarão outras coisas, muito mais importantes, segundo eles, do que necessariamente o aspecto de se dobrar diante da presença de Deus e clamar por misericórdia e graça. Porque são pessoas indiferentes. Quando você é indiferente com algo, é porque você não tem vontade. Seu coração não pulsa por isso. Não existe um desejo profundo de buscar esse determinado objeto. Quando você é indiferente com uma pessoa, você está nem aí com essa pessoa. Se ela está ou não está aqui, não faz diferença. Para você, como se não existisse. E Jesus está mostrando que os cristãos de Laodiceia, eles estavam se tornando indiferentes com a presença de Cristo no coração deles. Era isso que estava existindo. Para eles, Cristo ou não Cristo, não fazia diferença. Eles não se posicionavam. Eles não queriam falar sobre Ele. Não queriam testemunhar. Uma pessoa indiferente não dá testemunho a respeito de Jesus. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nós temos nos tornado cristãos completamente indiferentes, que não valorizam a presença de Cristo nos nossos corações, que não valorizam o testemunho do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você testemunhou sobre Jesus?
Qual foi a última vez que você testemunhou sobre uma ação que Deus fez na sua vida para com outra pessoa que não conhece a Jesus? Qual foi a última vez que você falou sobre a ação graciosa de Cristo para outra pessoa? Porque aqueles que se encontraram com Jesus, eles sabem que não existe nada mais precioso nessa vida do que o nosso relacionamento com a pessoa de Jesus. Não existe nada mais precioso nessa vida do que estar em comunhão com Cristo. Não existe nada, mas absolutamente nada mais precioso do que estar ligado, estar conectado com a pessoa de Jesus. Então é isso que João está falando, indiferença. Jesus está mostrando indiferença. Os cristãos de Laodiceia, eles estão indiferentes com aquilo que está acontecendo na vida deles. Se eles buscam ou não buscam a Deus, se eles se engajam no crescimento ou no não crescimento, eles estavam nem aí. Para eles não importava a transformação verdadeira. Eles estavam nem aí. Se tornaram pessoas completamente indiferentes. E a indiferença, ela traz neutralidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E todo cristão que é neutro no seu relacionamento com Deus é porque ainda não conheceu a Deus. Porque não existe possibilidade de experimentar o dom gracioso da palavra e você se tornar neutro no que diz respeito a anunciar, a ser testemunha a respeito da palavra. Paulo fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê não é uma pessoa neutra. Quem crê não é uma pessoa que simplesmente não valoriza o evangelho. Quem crê, ela sabe que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de qualquer outra pessoa, para a transformação de qualquer outra sociedade. E nesse sentido, nossa sociedade, ela não será simplesmente transformada através das leis que os políticos fazem, mas ela será transformada a partir do momento que o coração do ser humano for transformado. A partir do momento que o coração do ser humano ser verdadeiramente alcançado pela palavra. Porque a palavra nos transforma, ela acaba com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa vaidade e nos faz perceber que todas as coisas que nós temos nessa vida não são boas se comparadas, boas o suficientes se comparados àquilo que nós herdaremos na eternidade. A palavra tira a corrupção do nosso coração. A palavra nos faz lutar por igualdade, por nobreza, pelo amor verdadeiro pelas pessoas. É isso que a palavra nos ensina, porque aqueles que amam conhecem a Deus, e aqueles que não conhecem a Deus não amam, porque Deus é o fundamento do verdadeiro amor. E se nós não conhecermos isso, toda a luta que nós tivermos, em que nós nos engajarmos, que nós nos envolvermos para a transformação da sociedade, ela será simplesmente uma luta vã. Porque, em última instância, o problema que nós enfrentamos não é simplesmente um problema moral. Não é simplesmente um problema do carnaval, das pessoas saírem sem roupa, saírem se pegando. Não é esse o problema é do pecado. O problema não é simplesmente da corrupção, das pessoas que guardam as malas de dinheiro. Não é esse. O problema é do pecado que habita no coração do ser humano. Porque assim como você, essa pessoa também é tão pecadora. E a gente vive simplesmente mostrando esses pecados de aparência. Esses pecados que aparecem. Mas aquilo que habita de maneira profunda no nosso coração, a gente não liga. É tão pecado falar mal de uma pessoa, como é tão pecado roubar dinheiro dos cofres públicos. É tão pecado você simplesmente difamar uma pessoa, como é tão pecado você sair perambulando no carnaval pegando todo mundo. É tão pecado, irmãos. Mas a gente não fala sobre essas coisas. As coisas externas a gente valoriza, mas aquilo que é interno a gente não liga. Mas é necessário que a gente pare com isso
E é necessário olharmos para dentro de nós e entendermos o que Cristo está querendo falar para a gente. O que Jesus está querendo mostrar. Ele está querendo nos tirar dessa fantasia, dessa ilusão, dessa vida presa pelo pecado, para nos levar a uma outra realidade, a uma outra dimensão. Ele está querendo abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdadeira beleza que reside na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, no amor ao próximo e nesse ajuntamento que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Então, a indiferença acaba com tudo isso e nos torna pessoas neutras. E não existe cristianismo neutro. Jesus opera por meio das pessoas. Jesus opera por meio dos relacionamentos. E na maioria das vezes, se as pessoas se tornarem simplesmente indiferentes com Deus, Deus jamais vai nos usar. Ele até será capaz de usar uma mula, assim como ele usou a mula de Balaão, a não nos usar. Porque as pessoas se tornaram indiferentes em relação à própria palavra de Deus, indiferentes em relação ao próprio Deus. E é necessário que a gente saia dessa inércia, é necessário que a gente saia desse estágio de estagnação espiritual. Sabe qual é um bom exemplo de uma vida de indiferença? É quando as pessoas não desejam crescer mais na fé. Sabe qual é um bom exemplo de indiferença? É quando as pessoas não desejam conhecer mais a Deus. Um exemplo de indiferença é quando as pessoas acham que todo o conhecimento que elas têm de Deus é o suficiente, já basta, já aprenderam tudo. Sabe quando as pessoas se tornam indiferentes com Deus? É quando elas não almejam mais nenhuma experiência com Deus. E quando as pessoas nunca tiveram nenhuma experiência íntima e individual com Deus, e para eles está ok, está tranquilo, está favorável, está joia. Isso é indiferença. Porque aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, eles prosseguem em conhecer ao Senhor. Eles continuam buscando, porque Deus está acessível àquele que busca, e aquele que busca certamente encontrará Deus, e ele será abençoado. Não só isso, mas ele será profundamente transformado. E Jesus prossegue, no versículo 17 ele diz: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse é o verdadeiro exemplo de uma pessoa que devaneia, de uma pessoa que vive num estado de alienação. A igreja de Laodiceia pensavam que eles eram ricos, que ter riqueza, ter posses, ter status, era simplesmente o que bastava, era suficiente para ter o nome escrito no livro da vida, mas não era isso. E essa é a mesma realidade que a gente tem vivido. A gente pensa que o status, aquilo que nós temos, nos basta diante da presença de Deus. Só que isso nos torna cada vez mais reféns, porque na real nós estamos cegos, nós estamos nus, nós somos pobres, precisamos desesperadamente da graça de Deus, precisamos desesperadamente do amor de Deus, precisamos desesperadamente do auxílio do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a enxergar. Uma pessoa que devaneia é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa humilde. A arrogância é resultado de uma pessoa que vive uma fantasia. Porque uma pessoa que conhece a realidade, ela se torna uma pessoa humilde. E era isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Eles se tornaram arrogantes. Eu sou rico, tenho tudo, possuo tudo. Tudo que eu quero eu consigo. E nesse sentido não preciso de mais nada, não preciso de Deus. A gente pensa aqui, não precisamos de Deus porque nós temos a nossa faculdade, porque você tem o seu colegial, talvez você estuda no melhor colegial daqui no melhor colégio daqui da cidade.
Talvez você ache que não precisa de Deus porque seus pais, sua família tem tudo que você precisa. Cara, talvez você ache que não precisa de Deus porque você tem absolutamente tudo que você consegue nessa terra. Mas é aí que você está plenamente enganado. Talvez você ache que não precisa de Deus porque você tem a namorada mais bonita, o namorado mais bonito. Mas é aí que você está profundamente enganado. Porque talvez você passou na Universidade de São Paulo, passou na Universidade Estadual, mas aí que você está profundamente enganado. Porque tudo isso revela a sua ignorância em relação à pessoa de Deus. E todas essas coisas no final serão vaidade, porque a pessoa mais sábia que já existiu na face dessa terra, que foi o rei Salomão, na sua velhice, ele chegou à conclusão que tudo isso era simplesmente vaidade. Era correr atrás do vento. E a única coisa que bastava, e a única coisa que importava no final de tudo, era o seu relacionamento com Deus. É isso que nos garante o passaporte para a eternidade. É isso que nos garante uma vida maior e melhor. É isso que nos prepara para o nosso encontro com Deus pelo resto da eternidade. E na maioria das vezes, as pessoas arrogantes, indiferentes, são pessoas que não pensam na eternidade. São pessoas que acham que tudo que nós temos aqui nessa vida é o que nos basta. Eu nunca me encontrarei com Deus. Talvez nunca passou na sua mente a ideia de que Cristo foi para o céu preparar um lugar para que quando Ele voltar, ali nós também estaremos com Ele. Talvez não passe essa ideia na nossa mente, porque nós estamos tão cegos, tão focados com as coisas dessa vida, que nos esquecemos com aquilo que são as promessas básicas da própria palavra, das Escrituras. Então Jesus fala: dou este conselho a você, compre de mim ouro puro e refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aproxime-se de mim. Venha até a mim e eu te mostrarei o que significa de fato viver. E eu te mostrarei a verdadeira beleza que existe numa vida de quem tem um relacionamento íntimo comigo. Todas essas coisas são palhas se comparado àquilo que Deus está preparando para nós. E quando Ele fala compre vestes brancas, Ele está falando que é necessário que a gente tenha uma vida de santidade para que a gente consiga enxergar a Deus. Porque só aqueles que são limpos de mãos e puros de coração poderão ver a Deus. Sem isso é impossível ver a Deus. Porque nossas mãos estão manchadas de sangue. Porque nossa boca está impura. Isso significa que a nossa vida é uma vida que não agrada a Deus. E a gente faz as coisas pensando que Deus não está nos enxergando, mas Ele está nos vendo. Porque nós jamais conseguiremos enganar aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tudo vê. E é necessário que a gente desperte. Como Paulo vai falar: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É necessário que a gente acorde dessa vida, dessa ilusão. E não existirá a possibilidade da gente acordar dessa ilusão sem que a gente clame pelo auxílio do Espírito Santo, sem que a gente clame para que Deus tenha graça e misericórdia de nós e para que Ele nos ajude a voltar a ver, não do jeito que nós queremos ver, mas do jeito que Ele quer que nós enxerguemos. É necessário que a gente tenha coragem de admitir que sem Ele estamos completamente perdidos. Porque, através das palavras dos salmistas, Ele vai dizer que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a única maneira de enxergar verdadeiramente a vida como ela é por meio da palavra. Quem não vive a palavra, quem não tem a palavra, não sabe de fato como a vida é. Vive numa ilusão, vive numa bolha.
completamente alienado a respeito daquilo que é a verdadeira espiritualidade. E nós estamos aqui para clamar, por meio da ação do Espírito Santo, para que a gente saia dessa bolha, saia dessa ilusão, para que você saia desse comodismo, saia dessa ilusão, para que você dê um passo a mais no seu relacionamento com Deus. E eu acredito profundamente que é por isso que nós estamos aqui, que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui durante todos esses dias, para nos desafiar, porque Ele não quer que a gente se perca. Porque Deus não quer que as pessoas se percam, Ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Mas é necessário que a gente dê um passo, porque o Espírito Santo já está aqui. E a revelação de Deus, ela já está presente aqui por meio da sua palavra. E se Deus trouxe você aqui, para que através de outros pregadores que passaram aqui, te tragam a reflexão e a consciência de que se você não encontrou ainda a Deus, você está vivendo numa vida de fantasia e de ilusão, é porque Deus te ama, porque Ele repreende aquele a quem Ele ama. E aqueles que estão na inércia, vivendo uma vida de pecado, pensando que Deus não está enxergando, eu tenho uma notícia para você: Deus está te vendo. E Deus está preocupado com o estado da sua vida, com a podridão que existe no seu coração, com a inércia que existe no seu coração, com a indiferença que existe no seu coração. Pare de fingir uma espiritualidade que você não está vivendo. Pare de fingir uma vida que você não está vivendo. É tempo de retirar as máscaras, porque Cristo nos enxerga do jeito que nós somos. E Ele nos olha com um olhar que vai profundamente para os nossos corações. Diferente de mim, diferente de nós seres humanos que olhamos a aparência, Cristo está preocupado com aquilo que habita de maneira mais profunda em nosso coração. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você. E eu quero desafiar você a olhar para dentro de você e a tentar entender como está o seu coração, como está o seu relacionamento com Deus. Você está vivendo numa bolha, e para que isso aconteça, é necessário que você olhe para dentro de você. Porque, melhor do que ninguém, todos nós conhecemos o verdadeiro estado do nosso coração. Então eu quero te convidar a baixar sua cabeça, até esse tempo com Deus, de você conversar com Deus, de você pedir para que o Senhor sonde o seu coração. Peça para Ele sondar o seu coração, para Ele te ajudar a remover tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Existem muitos embaraços, existem muitas cordas, muitas amarras que tentam nos afastar e que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas se clamarmos, Ele é fiel e justo de nos perdoar e de nos purificar de toda a injustiça. E essa é a função do Espírito de Deus. É a função de nos atrair para perto de Deus. É a função de nos levar para Cristo. De mostrar a nossa verdadeira natureza pecaminosa. E essa é a função do Espírito Santo. De nos revelar que nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos salvar. Somos incapazes de nos curar. Somos incapazes de olhar o mundo tal qual ele é. É necessário que a graça de Deus desça sobre nós de maneira sobrenatural, por meio da ação do Espírito, e nos leve até a presença do Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de nos livrar de todas as amarras. Aquele que é capaz de nos tirar de todos os devaneios, de toda a fantasia, de toda a alienação que o pecado nos causou.
e de nos apresentar para Deus de maneira pura e de maneira imaculada. De nos apresentar para Deus como reis e sacerdotes, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro, como aqueles que foram comprados, lavados e remidos, como aqueles que se assentarão à mesa com Cristo e poderão desfrutar da presença do nosso Deus de eternidade a eternidade e de glória em glória. Peça que Deus sonde o seu coração. Peça que Ele te mostre aquilo que precisa ser removido. Peça para que Ele te mostre se existe um estado de frieza em você. Se existe um estado de indiferença em você. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos como Teu povo, como Tua igreja, Te adorando em espírito e em verdade. E existem pessoas nesse lugar clamando pela ação sobrenatural do Teu Espírito, clamando por restauração, clamando por transformação, clamando por habitação poderosa do Teu Espírito. E nós, como Teu povo, queremos pedir graça e misericórdia, para que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós, porque estamos pobres, estamos nus e precisamos desesperadamente do auxílio do Senhor, para que sejamos revestidos de glória em glória, e para que o Teu Espírito nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais de Ti, e a percebermos que sem Ti nós não somos absolutamente nada. Então pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e derrame o Teu Espírito sobre nós, nos ajudando a sair de toda a inércia, de toda a indiferença, de toda a frieza espiritual, nos livrando de todo o pecado que nos aprisiona para longe da Tua presença, removendo todo o principado, toda a potestade, nos ajudando a caminhar cada vez mais perto de Ti. Derrama a Tua glória, Tua unção sobre nós. E obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em cada coração nesse lugar, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer e continuará fazendo. Te agradecemos e Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus é bom, amém? Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom, amém?